Olá você torcedora santista, mais um vídeo aqui no canal Alvinegro Santista Sincero. E já quase final de expediente, né? Praticamente já 5 horas e 6 minutos, final de expediente, né? Ontem o Santos venceu a equipe do Velo Clube por 6-0. Uma vitória até surpreendente, porque eu não imaginava que o Santos venceria por um placar tão elástico. E no meu vídeo pré-jogo, né, no vídeo anterior, eu tinha citado que a vitória do Santos sobre o Velo Clube ela não poderia ser enganosa, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não ser enganosa. Que no caso a torcida começa a achar que o Santos é o Flamengo, porque ganhou do Velo Clube com facilidade, etc. Esse tipo de coisa, né? Apesar do resultado ser elástico, como eu citei agora para vocês, eu pelo menos, assim, acho que foi importante a vitória, o resultado, para dar mais confiança. O Santos classificou, né? É até uma coisa engraçada que para quem acompanhou, ficou acompanhando os resultados de forma simultânea, percebeu que o Santos ficou ali até basicamente os últimos minutos do jogo, né? Dando Santos e Palmeiras como confronto, porque o Santos, se não me engano, estava em sétimo, né? E o Palmeiras em segundo. Então, pelo confronto ali entre primeiro e oitavo, segundo e sétimo, daria Palmeiras e Santos. Palmeiras, como fez melhor campanha do que o Santos, jogaria na sua casa, ou no caso, ou no Allianz Parque, ou no Palestra Itália, né? Para quem é mais antigo, ou na Arena Barueri, né? Que agora é tipo a segunda casa do Palmeiras, né? E sinceramente já estava até preparado para chegar aqui, né, e dizer que, olha, o Santos fechou basicamente a participação do campeonato com uma goleada, né? Porque caso fosse contra o Palmeiras, gente, uma boa, assim, eu sei que o Neymar voltou, entrou no segundo tempo, até que jogou razoavelmente bem, apesar de que não pode, você não pode, a gente, na geral, assim, o torcedor não pode querer exigir muita coisa, porque ele está voltando de lesão, ficou muito tempo parado, está meio sem ritmo ainda, é normal. O Gabigol voltou aí, né? Parece que estava com uma lesão no tornozelo, né? Ele tinha sido poupado, voltou agora e tal. Mas mesmo assim, eu ainda acho que mesmo com a volta do Neymar, do Gabigol, frente ao Palmeiras, por exemplo, o Santos não teria condições, né? Eu acho que se o Santos pega o Palmeiras em qualquer confronto, o Santos perde, mesmo sendo um jogo ou dois, o Santos perde, né? Eu gostaria muito de estar enganado, muito de estar enganado. Eu queria muito queimar minha língua, né? De repente pensar que o Santos não tem chance nenhuma contra o Palmeiras e chega na hora H, na hora do jogo, o Santos simplesmente passa do Palmeiras. Uma coisa que seria, na minha visão, até não vou dizer convincente, mas assim, é uma coisa até que me chama a atenção, uma coisa que realmente mexe com o breu, com o brilho do torcedor, até dos jogadores mesmos, porque
você conseguir bater um Palmeiras que está que ao longo dos anos tá lá em cima, né? Palmeiras e Flamengo, né? Basicamente você chega grandão para decisão, para uma decisão, né? Então, eu acho que para o bem do Santos, até para a torcida, foi bom o Santos ter cruzado com o Novo Horizontino, até porque pelo menos é um jogo a mais que o Santista vai poder ver aí no Paulistão. Eu continuo achando que o Santos não vai ser campeão, tá? Repito, se cruzar com o Palmeiras, para mim, se cruzar numa semifinal ou até numa hipotética final, caso o Santos chegue, o Santos não vence, tá? Ainda mais em 2 jogos, eu acho que fica mais difícil ainda. Agora, com o Novo Horizontino, apesar de ser um jogo fora de casa, né, porque o Santos vai acabar decidindo todos os jogos fora de casa. Mesmo sendo fora de casa, eu acho que é um jogo que o Santos tem condições de ganhar do Novo Horizontino. Ganhou na primeira rodada, é bem verdade que era o primeiro jogo, né? Talvez o Novo Horizontino, naquela altura, não estava tão entrosado como está agora, tanto é que fez uma campanha brilhante no Novo Horizontino, não é à toa que ficou em primeiro, né? Acho que o Novo Horizontino só teve 2 derrotas no campeonato, uma com o Santos na estreia e uma ontem, foi contra a Portuguesa ou foi contra o Bragantino? Acho que foi o Bragantino, perdeu para o Bragantino jogando em casa, né? Eu nem sei se o Novo Horizontino chegou a botar time em reserva, deve ter botado para poupar, de repente, não sei. Porque para o Novo Horizontino acho que não mudaria muito, né? Ganhar o jogo, perder, ele continuaria na mesma. Então a gente já estava basicamente classificado. Apesar do Palmeiras, né? O Palmeiras teria chances de passar ele. Mas, de qualquer forma, eu acho que existem chances do Santos passar, fazer frente ao Novo Horizontino, apesar de que eu acho que será um jogo difícil, né? Vale lembrar que o Palmeiras perdeu por 4-0, né, do Novo Horizontino em Novo Horizontino. Então é encardido, é um time complicado. O Santos ficou aí uns 3, 4 anos sem ganhar do Novo Horizontino. Foi ganhar agora, na estreia do Paulistão, que eu até me iludi, achei, falei, cara, já começar o ano bem desse jeito, já ganhando no Novo Horizontino, que é um adversário que não ganhava há muito tempo, com o estreia do Gabigol, fazendo gol, escambau. Falei, cara, me iludi. Falei, pô, já era. O Santos agora esse ano vai deslanchar, né? Voltando o Neymar e tal, Robinho jogando, né? Falei, cara, maravilha, vai ser um ano que o Santos vai dar trabalho para os adversários. Só que, infelizmente, o que a gente vê é o inverso, né? Tanto é que eu achei que essa vitória de ontem, não a vitória em si, porque eu achava que o Santos ganharia o jogo e se classificaria, né? Mas por 6 gols, 7 quase, né? Teve um gol anulado, aí me surpreendeu, né? É claro que, né, eu sei que tem muita gente aí falando nos grupos, né, que achamos o meio campo ideal é Arão e Bom Tempo, tal. Nossa, olha só o Arão, não sei o que. Pô, a bem da verdade, gente, o Velo Clube não é um exemplo de parâmetro. Não tem como servir de parâmetro o Velo Clube, com todo respeito. O Velo Clube basicamente teve lá uma chance no começo, né? Quase fez 1-0, ali poderia mudar o jogo, porque certamente fazendo 1-0 no começo do jogo, a tensão ficaria maior pro lado do Santos, porque
O Santos teria que reverter o resultado e aí entrar em jogo totalmente o lado emocional da equipe, que já não está lá essas coisas, apesar da volta. Perdão, gente. Apesar da volta do Arão, né, da volta do Gabigol, né, a volta do Neymar, seria um jogo totalmente diferente, na minha opinião. Né, mas graças a Deus isso não aconteceu. O Santos conseguiu já logo no começo fazer 2, 3 gols ali, acho que em menos de meia hora fazer 3-0. Praticamente matou o jogo no primeiro tempo e só administrou e foi fazendo os gols aos poucos. Né? Eu acho que, repito, né, o que eu tinha dito logo no comecinho, eu acho que é importante essa vitória porque ela dá confiança para o time. O time do Santos precisa de confiança nesse momento, né? Para dar uma moral, né, para os jogadores, porque tem uma hora que enche o saco só ficar perdendo, e uma vitória com categoria, né, que foi o que aconteceu ontem, apesar do adversário ser limitado, extremamente limitado, dá moral para o jogador. E aí quem sabe já talvez com um pouco mais de confiança, de repente ganha do Novo Horizontino, né, que não é nada do outro mundo, mas vai ser um jogo encardido, vai. É o líder do campeonato, bateu o Palmeiras por 4-0 em casa, jogando em seus domínios, como se fala, né? E assim, tá com moral, né? É um time, já um time por si só encardido quando enfrenta o Santos, né? O Santos já tem dificuldades, jogando fora de casa ainda, que é uma coisa que eu vou até falar. O Vojvoda, eu acho que ele ganhou um jogo só fora de casa. Foi contra o Juventude, 3-0, 3 gols de Neymar. Acho que foi a única vitória que o Vojvoda teve fora de casa. Então, assim, tudo em último caso, exceto em relação ao resultado que o Santos teve, tudo caminha para uma derrota do Santos. Né? É claro que tudo é uma teoria, né? Tudo teórico, né? Mas assim, se você colocar ali no tete a tete, a nível de elenco não, porque Neymar, Gabigol, o Arão voltando, tal, o Santos tem mais time. Só que o momento, né, que os dois times vivem, o Novo Horizontino está muito maior do que o Santos. Né? Infelizmente a real é essa. O retrospecto em si, a questão de jogar fora de casa, o Santos tem uma dificuldade extrema de ganhar. Ganhou do Noroeste, né? Teve 2 vitórias. Juventude e Noroeste fora de casa, agora no Paulistão. Né? De resto, assim, o Santos tem dificuldades. Ontem mesmo, apesar da vitória contra o Velo Clube esmagadora, né, categórica, o meio campo do Santos, ele apresentava falhas. Né? Depois que o Arão sai do time, você vê que fica um rombo no meio campo do Santos. Ninguém marca ninguém, os jogadores vão indo, vão levando, sem dificuldade, né? E aí a coisa pega. Né? Agora, fica a questão, né? Eu vou ser bem franco para vocês, tá? Eu, como torcedor santista, eu sei que tem o Bragantino, tem o Corinthians, tem o Novo Horizontino, o Palmeiras, o São Paulo, né, que também está classificado, e classificou mais um time. Né? Eu não lembro exatamente quem. Não sei se foi o Primavera. Enfim, depois eu
Olha com mais calma. O Santos vai pegar o Novo Horizontino, de repente ganhando do Novo Horizontino, ele pode pegar aí de repente ou o próprio Palmeiras, né, dependendo, porque para quem não sabe, o campeonato ele sai de uma fase e vai para outra, só que a pontuação dos times ela permanece. Então, tipo assim, o Santos terminou ali a segunda, a próxima fase ali com 12 pontos, né? 13 pontos. Se o Santos vence o Novo Horizontino, ele vai a 16. Em tese, ele ultrapassa os demais clubes, os demais times, né? E aí, assim, você compara a campanha de um com a campanha de outro. Aí o Santos, que estava em oitavo ganhando do Novo Horizontino, 16 pontos, ele vai para quarto lugar. Vamos imaginar, quarto lugar. Aí, claro, tem a combinação dos outros times e tal, os outros jogos. E aí é sempre aquela questão, é a questão de campanha. A melhor campanha contra a menor campanha que teve ali, dos dois, né? Aonde eu quero chegar com isso, né? O Santos, de repente, vamos imaginar que pegue aí um Palmeiras da vida numa semifinal. Eu prefiro que pegue o Palmeiras numa semifinal do que numa final, numa possível final. Porque eu vou dizer para vocês, gente, eu não estou querendo ser pessimista não, mas, cara, ser vice do Palmeiras de novo é brincadeira, né? Mais um ano aí que o Santos pegaria o Palmeiras aí em 2 jogos, em tese. Claro, isso um campo extremamente hipotético, tá? Isso aqui eu já estou botando o Santos numa possível final e tal, já estou lá na frente, né? Claro que ainda tem Corinthians, São Paulo, o Santos pode pegar o Corinthians numa semifinal, o próprio São Paulo numa semifinal, ninguém sabe. Ou um Bragantino numa semifinal, né? Eu acho o seguinte, caso o Santos consiga passar para uma semifinal sem pegar São Paulo, ou Corinthians, ou Palmeiras, o Santos tem chance de chegar numa final, mesmo jogando fora de casa. Agora, se cruzar com Palmeiras, Corinthians ou São Paulo em uma dessas fases, eu acho que o caldo desanda para o Santos, porque ele decide em casa, né, aquela coisa toda, né, o Corinthians com aquela torcida gigantesca, né, aquele caldeirão que é o Itaquerão. O Santos se dá mal no Itaquerão, normalmente, mesmo com o Neymar jogando, com o Gabigol e tal. Então, assim, bom, apesar que o Gabigol acho que não jogou contra o Corinthians no Itaquerão, né? Ele jogou na Vila, né? Enfim, bom, assim, claro que eu já estou viajando aqui, né? Fazendo uma série de análises e possibilidades e tal. Mas assim, vamos voltar aqui pro... vai ser um vídeo tema... Esse é um tema para um outro vídeo, tá? Que eu vou fazer. Inclusive eu devo até postar aí na quinta-feira. Uma grande ideia que eu estou tendo aqui agora, tá? Para quem não sabe, eu tenho as ideias loucas assim, tá? O bagulho simplesmente surge na minha mente, eu vou montando, fazendo. Então assim, para finalizar, foi uma vitória até inesperada para mim pelo placar elástico que o Santos teve, 6-0, né? Não a vitória eu já imaginava. O Velo Clube, gente, como eu falei, não é muito parâmetro, com todo respeito ao Velo Clube, mas não é parâmetro. Você viu que o Santos estava se arrastando aí no campeonato, sofrendo para ganhar dos times e ganhou fácil do Velo Clube, 6-0. Então assim, não é muito parâmetro, né? Apesar dessa vitória, né, o Santos mostrou algumas deficiências, principalmente no meio de campo, né?
Tudo bem, o Brasão praticamente não trabalhou no jogo, a zaga não trabalhou basicamente, mas assim, se você analisar bem, o Santos teve falhas. A não marcação no meio de campo, os jogadores passavam como queriam, né? Aquela coisa toda. Então assim, o que eu falei no tema do vídeo passado, eu vou repetir agora. Para mim, tá? Apesar da vitória elástica que o Santos teve, para mim, assim, o Santos ainda tem que se provar ser um time qualificado. Mesmo com o Neymar e com o Gabigol. Porque assim, ó, vamos imaginar a seguinte situação. Ganha do Velo Clube por 6-0. Aí chega na próxima rodada, é contra o Novo Horizontino, toma pau. Aí acaba. Aí, assim, eu basicamente digo, tá, que pelo rendimento que o Santos tem mostrado, né, ao longo dessa temporada, eu sei que está no começo ainda, esses últimos jogos, a chance que o Santos tem de ser campeão de alguma coisa é no Paulistão, tá, para mim, tá? A não ser que o time comece a engrenar no meio do ano, cheguem reforços, né? O Vojvoda fica ou não ao longo da temporada? A diretoria tem convicção que o Vojvoda é o técnico que tem que permanecer, né? Porque o Brasileirão, o Santos vai ficar ali em 10º lugar, no máximo 12º, é o que eu comentei. Vai ser um ano que o torcedor santista vai ter um pouquinho mais de tranquilidade. Nada mais que isso. Brigar por título, não acho. Copa do Brasil, talvez o Santos chegue ali até um pouquinho mais longe, porque é um torneio mata-mata. O Santos tem do meio para frente até um bom time, não vou dizer elenco, mas um bom time, né? A questão é a zaga do Santos, né? Que para mim ainda não passa confiança. Mas do meio para frente tem um bom time, às vezes decidindo em 2 jogos, tal. Geralmente quem passa o melhor em 2 partidas. O Santos deve, na Copa do Brasil, passar bem por esses clubes, esses times principais, de início, você sabe? Tipo Matonense, esses times, assim, sabe? Deve passar, aí quando de repente chegar ali numa fase de mata-mata, aí a coisa começa a pegar um pouco, né? Quando começa a pegar times mais qualificados ali, um Grêmio, de repente, né? Então, gente, é isso. Para finalizar, eu ainda acho que o Santos precisa se provar, né? Ganhou de 6-0, beleza, mas tem que provar ainda que é um time qualificado, né? Na minha visão, eu posso estar sendo meio chato aqui, meio pessimista, é que, né, não sei vocês, a idade de vocês, mas quando eu comecei a acompanhar o Santos tinha um time muito melhor, muito melhor, muito melhor. Né? Ricardinho, Giovani, eu falei aqui, Ricardinho, Giovani, o time de 2010 do Santos, com o próprio Neymar mesmo, nossa, dava... isso aí que fez contra o Velo Clube fazia praticamente todo o jogo, basicamente. Passava o carro nesses times assim, menorzinhos assim, pô, até... Pô, eu acho que foi o time que mais fez gol naquela era de 2010 até 2013 ali, 2012, 2013. O Santos fazia gol a rodo, assim, ó, disparado. Você via jogo do Santos para saber quanto que o time ia golear. Enfim, eu vou encerrar aqui, gente. Faço um vídeo falando sobre essas especulações, essas ideias que eu tive em relação ao time, um vídeo à parte, tá? De você, de repente, pensar em um adversário que o Santos pode pegar, enfim, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, dê joinha, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo tema do vídeo, certo? Forte abraço, tchau pessoal.